Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e quero te dar uma dica de um documentário que estreou hoje, dia 7 de abril na Netflix. Senzo, o assassinato de um craque. Conta a história do crime que envolveu a morte do goleiro e capitão da seleção da África do Sul. O que poderia ter sido um assalto que acabou levando à morte dele se transformou num caso que envolve adultério, ciúme, máfia dos transportes, assassino de aluguel. Querem saber um pouquinho mais sobre essa história? Se vale a pena vocês assistirem este documentário? Vem que eu vou te contar tudo. Mas para vocês que estão chegando aqui sem saber sobre o que é esse assunto, já vou deixar bem claro que ele não se trata sobre o futebol, mas sim sobre o crime que aconteceu. E para mim até é bom porque eu não entendo nada do esporte, e se você também está nessa dúvida, fique relaxado. Vai contar a história desse atleta, desse jogador, mas o foco é no crime, em como ele morreu e como isso acabou se desdobrando depois de anos. Senzo era um jovem jogador da África do Sul que acabou se tornando capitão e goleiro da seleção sul-africana. Ele era muito querido, por todos, muito simpático, a população amava ele era um ótimo profissional, estava aí alcançando muitas coisas, sendo um dos mais valorizados da África do Sul. Então ele realmente estava no seu pico, na sua ascensão. Já na sua vida pessoal, ele estava vivendo uma grande paixão com a cantora Kelly. Eles tinham acabado de ter uma bebezinha, ela tinha ali 7 meses, nem isso. Mas em um domingo à noite de 2014, ele estava na casa da namorada da Kelly, junto com a mãe dela, com a irmã dela, os 2 filhos, o filho que ela já tinha e a filhinha deles. Estava também presente o namorado da irmã e mais 2 amigos. No meio disso, aconteceu um assalto na casa, Entraram 2 homens querendo o dinheiro e os telefones. Só que nisso, o Senzo tentou proteger, ali a Kelly dessa invasão e levou um tiro, morrendo em seguida no hospital. O que já é uma história bem triste, o resultado de um assalto à mão armada que acabou matando um dos ídolos, um dos exemplos da juventude da África do Sul, ele que cresceu numa comunidade muito pobre e acabou alcançando todo o sucesso, que ele teve, se transformou em algo imaginável. Mas são nesses 5 episódios de 40 a 50 minutos que a gente vai descobrindo o que realmente aconteceu naquela noite, Se as pessoas que estavam lá dentro não estavam realmente envolvidas, se elas mentiram, se as coisas, conforme eles relataram, não tinha sido realmente daquela maneira, e se o Senzo tinha segredos. Então, a gente vai construindo, cada episódio, uma narrativa diferente do que poderia ter acontecido e quem realmente matou o Senzo e os seus motivos. A princípio, a polícia não conseguiu identificar quem eram essas 2 pessoas que entraram dentro da casa e que atiraram no Senzo. A comunidade, as pessoas na África do Sul começaram a acusar a Kelly, a cantora, de ter sido a autora, a mandante do crime, porque tinha razões ali. Ela era uma mulher que sempre teve relacionamentos bem complicados, Um dos seus namorados tinha já morrido, o outro estava preso, Ela sofreu questões ali de violência também. Quando ela se envolve com o jogador, a carreira dela já não estava muito no auge, Ela já não estava gravando tantos álbuns, fazendo tantos shows.
e eles se encontram e começam esse romance que a princípio era apenas uma ficadinha. Isso logo depois, 3 meses depois, ela já engravida e nisso a opinião pública vai construindo esse caráter dessa mulher vilanesca, né? Dessa mulher que foi capaz de matar o pai da sua filha. E realmente tem coisas no documentário que vão mostrando sobre ela, sobre uma música que ela canta que fala sobre a morte do marido, que, olha, fica bem difícil ajudar ela nessa questão. Mas aí vão surgindo outros elementos. O Cenzo era casado. Sim, a Kelly não era a sua real esposa, né? Ele já tinha um casamento de anos com outra mulher e isso acaba gerando um conflito e um ciúme. Então, tudo isso vai montando esses perfis de 2 mulheres que sim teriam motivos para matá-lo. Será que uma delas contratou esses assaltantes, esses assassinos para matá-lo? Então, fica essa dúvida e a gente vai vendo essas provas. Esse é um caso que está durando até hoje, né? Ele não teve realmente uma solução, o que é bem interessante porque o documentário tem 5 episódios, mas ele realmente não tem um fim e uma conclusão. A gente tem essas teorias, né? Tem muito essa coisa de ter realmente sido apenas um assalto mal sucedido, de questões de que alguém contratou essas pessoas, esses homens, para matá-lo especificamente. Existe toda uma questão da polícia descobrir que assassinos de aluguel estavam envolvidos, né? Então, tu tem toda uma questão da máfia dos transportes na África do Sul envolvida, porque esses caras que foram acusados de terem atirado, de terem cometido o assalto lá na casa, eles são conhecidos como assassinos de aluguel que matam chefes de transporte, né, e motoristas das linhas, das vans que fazem o transporte na África do Sul. Realmente é uma grande máfia que existe lá sobre isso, né? Por quê? Entendeu? Por que assassinos de aluguel que matam especificamente esse nicho, esse setor, iria matar um cara que era tão amado por todos, né, que jogava pela seleção da África do Sul? Sabe? Existe ali todo um caso que pode envolver a corrupção da polícia, né, de as investigações não terem acontecido da maneira correta, de terem limpado a cena do crime, a casa, né, o local onde ele morreu, não estava intacta quando a polícia e a perícia chegaram. Então são muitos elementos, muitas coisinhas que deixam tudo muito estranho. O que torna esse documentário realmente interessante é porque ele está em processo ainda, né? O crime ainda está sendo investigado, tu não tem uma solução, não tem quem realmente apontar como acusado, tu pode ter quem atirou, né? Quem deu o tiro, a arma do caso, mas tu não sabe quem pagou para isso, quem pagou esses homens, quem mandou tirar a vida daquela pessoa, né? Tanto que no final do último episódio aparece, né, que o julgamento vai acontecer em abril de 2022. A gente nem sabe o resultado ainda desse julgamento. Por isso, ele vai mostrando todas as possíveis teorias dos motivos, né, as causas que levaram à morte dele. Provavelmente pode ter sido algo passional, é um caso que aparentemente levaria para esse lado, mas eu acredito ainda que tem coisas a serem reveladas. Se vocês assistiram ou forem assistir, me contem aqui depois quem vocês acham que é
o assassino ou a assassina, né? Por que tiraram a vida do Censo? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar aquele likezinho e ativar as notificações, porque vem muito documentário aqui para vocês. Beijos e até a próxima.